Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção da Alemanha. A Alemanha começou muito mal a Copa do Mundo e levou uma virada histórica da seleção do Japão. Os japoneses não param nem um minuto. O que eles não têm técnica, eles compensam na força de vontade de buscar o resultado e conseguiram a vitória sobre a tão poderosa Alemanha, que já não é tão poderosa, né? A última vez que a seleção da Alemanha colocou medo foi em 2014, quando venceu a seleção brasileira por 7-1. De lá para cá, a seleção da Alemanha é outra totalmente diferente, já que na Copa do Mundo da Rússia, né, em 2018, a seleção da Alemanha saiu ainda na primeira fase e já na Copa do Catar corre o risco novamente de sair na primeira fase da Copa do Mundo. Que fase ruim da Alemanha, né? Antes eles do que nós, galera. E não esquece de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perderem uma novidade do nosso canal. E bora acompanhar mais um corte aqui do Futebol 90 do ESPN, falando tudo sobre a seleção da Alemanha, que hoje aí teve mais uma zebra na Copa do Mundo, né? Quem não lembra da Argentina perdendo para a Arábia Saudita, e hoje foi a vez da Alemanha perder para a seleção do Japão. De sentir a Copa, quem sentiu a Copa foi a Alemanha, né? Sentiu o peso da Copa, porque o Japão conseguiu virar para cima da Alemanha hoje, o jogo de mais cedo. Tinha começado uma das 5 orações que são feitas aqui por dia, né? Tinha tocado na mesquita. A gente já tava... Mas enfim, a gente não consegue ver esse jogo diretamente. Depois acompanho, tô vendo aí vocês falarem dos números, mas deixa eu só te dizer o seguinte. Eu vi, terminou com 74% de chance de posse de bola. Sim. Na verdade, o Japão só chutou 4 vezes, mas fez 2, é o que interessa. Não adianta o outro ter chutado 20 e tantas. Então agora a rotina é o seguinte, quando a gente termina aqui, aí eu e o Zinho vão para o apartamento para olhar os gols. A gente comentou, mas durante aquele samba pro Zinho, alguém lá, o brasileiro, gritou: "É nós na fita, Japão 2-1. Maravilhoso. Não, e eu acho que isso é muito expressivo. Aí a gente ficou sabendo da virada. Sim, eu acho que é muito expressivo justamente porque eu ia jogar aqui pra vocês. Eu sei que vocês não estão conseguindo acompanhar, obviamente, estão na rua entrando ao vivo os jogos, mas a gente pode traçar as últimas Copas da Alemanha, né? A Alemanha, acho que estaria agora no momento de se recredibilizar, vou usar essa palavra, licença autoral aqui, para uma Copa do Mundo. Essa estreia ela tem um peso muito grande. E aí a gente lembra automaticamente, não é à toa que o Brasil comemora uma derrota alemã, do 7-1. A gente pode dizer que o 7-1 foi o último grande jogo dessa Alemanha ou é um exagero? Por sinal, eu e o Zinho estamos programando Espanha e Alemanha, hein? Será que vai ser eliminação? É o próximo jogo. Próximo programando de lá ver. Será a eliminação? Não, então. A vitória da Espanha. É o próximo que eu e ele iremos ver, que é exatamente. Olha só. Ô Dani, eu gosto muito do trabalho que foi feito na Alemanha. A Alemanha, na Euro de 2000, saiu na fase de grupos. E as autoridades esportivas se preocuparam com aquilo. Alguma coisa está errada. Aí fizeram um planejamento excelente, apertaram os clubes com fair play, criaram escolas pelo país todo, tanto que na final de 2014 estavam no time de 6 a 8, não sei agora, jogadores que tinham começado lá nessas escolinhas 2000, 2001, 2002. Então foi um trabalho a longo prazo? Foi. Aí em 2006 não conseguiram ainda, não deu tempo, porque esse trabalho começa em 2000, jogaram em casa, não conseguiram ganhar, tal. Vai para 2010, não dá certo, isso vem dar fruto só em 2014. Mas lembrando que fruto disso também, em 2013, a final da Champions é uma final alemã. Então é um trabalho, um planejamento, tudo levado muito a sério e tal. Mas aí essa safra eu acho que virou o fio. Vocês aí podem falar melhor. Essa safra aí tá na hora de se reposicionar, como tá dizendo a Dani ali. Mas eu gosto, eu acho que não aconteceu por acaso o 7-1, porque aquele time tinha trabalhado para isso. Óbvio que depois na final, a Argentina teve chance de fazer 1-0 e ser campeã. Ia falar, pô, o que adiantou esse trabalho de 14 anos? Mas adiantou sim, deu frutos. E agora eu acho que é refazer essa Alemanha. O Lothar Matthäus, né, ele deu uma entrevista, inclusive elogiou muito o Vinícius Júnior, e nessa entrevista que eu acompanhei também toda,
ele fala do momento da Alemanha. Sim. Então é um cara, né? Momento horroroso. Horroroso. Né? Ele fala, então né? ele fala que é o pior momento, na opinião dele, da seleção alemã. Os últimos 4 anos desenvolvendo um futebol muito ruim. E até antes do jogo, eu imagino que ele deve estar falando agora. Agora, é verdade. Tudo bem, teve chance de ganhar o jogo, já foi falado aí pelos companheiros. Eu não assisti o jogo até para fazer uma análise concreta, mas assim, a gente começa a dar uma olhadinha e ver que criou chance, teve várias oportunidades, teve momentos bons no jogo, mas chama atenção o resultado, é claro, e principalmente porque no segundo jogo tem um grande confronto do grupo. Todo mundo já apontava que esse grupo aí, Espanha e Alemanha estão classificados. Né? Então, assim, de repente, se uma Espanha ganha, é uma despedida já da Alemanha. Precoce, claro, né? Claro. É a mesma coisa a gente pode falar da Argentina, que vai pegar o México, Sim. que é sempre jogo equilibrado. Então, é a Copa do Mundo, que para mim é a Copa do Mundo mais equilibrada dos últimos tempos, porque não dá para você cravar num grande favorito. A gente está falando muito do Brasil porque a gente está vendo os outros estrearem. Sim. Né? Agora a gente está vendo que, principalmente uma Alemanha que tem tradição, a própria França ganhou o jogo, mas teve uma dificuldade no início. Susto, né? Levou um susto. A Argentina que perde. Então cresce esse favoritismo, mas isso vai ser muito depois do que acontecer amanhã, né? Claro. Olha, É a Dani. Tá tudo bem aí, Não, Dani? tá tudo bem. Eu tô 16 calma, horas. serena. Eu nem ligo muito pra Dá uma água pra Dani aí. Eu nem ligo muito pra Copa do Mundo, tá tudo Vou bem. até beber aqui. Coloca a capa do Build aí pra gente, porque eu tô perguntando isso, essa questão de 2014, porque a capa do Build, ela dá conta de, assim, o título, né? O meu alemão é nulo, tá? Tô traduzindo aqui de acordo com o que a produção passou pra gente. Um resultado que trouxe o gatilho da pior lembrança de 18. Sim. Aí se referindo à eliminação na fase de grupos e derrota pra Coreia. Pode acontecer de novo. E perdeu do México na estreia, né? Pois Aí é. virou contra a Suécia e ficou com chance na última rodada, perdendo a Coreia do Sul. Tá muito pressionada essa Alemanha, né? Como o Zinho falou, né? Na conversa, né? Com o Lothar Matthäus, que ele falou, o ciclo é ruim. A gente está falando de uma Alemanha que caiu nas oitavas de final da Euro, de uma Alemanha que coletivamente, apesar de ter muita qualidade dentro do seu elenco, tinha uma expectativa muito grande quando o Hansi Flick assumiu, porque ali quem estava assumindo era um cara que tinha sido recentemente campeão da Champions com o na Bayern de Munique. federação, conhece futebol local como poucos. E que conhece muitos jogadores, né? Essa seleção alemã tem uma base muito grande também de jogadores do Bayern de Munique. Lembrando que nesse ciclo a Alemanha chega a ser rebaixada na Nations League e só não cai mesmo porque deu uma viradinha de mesa e mudou o regulamento. E eu acho até que no jogo de hoje, aí que é interessante. Hoje a atuação foi boa. No primeiro tempo, principalmente, a resposta que estava dando, o time está mais encaixado, o time está jogando bem, né? Tava sufocando, pressionando, não deixando o Japão respirar, muita posse de bola. E a gente via a jogada fluindo, né? As tramas coletivas de pé em pé. Só que tem muito de uma questão psicológica também, de um jogo muito mental numa Copa do Mundo, de um Japão que fez boas modificações e soube aproveitar essa instabilidade, que é uma marca da Alemanha no ciclo. O Japão ganhou a confiança, a Alemanha talvez pensando muito no fantasma de 2018, né, sofreu uma pane, como a Argentina também sofreu no início do segundo tempo contra a Arábia Saudita, o Japão mereceu o resultado. E assim, a Alemanha está num problema porque vai jogar contra a Espanha agora e, assim, existem algumas verdades incontestáveis no mundo. A verdade é que todos nós um dia iremos morrer, a verdade é que, assim, depois do dia vem a noite, vai anoitecer. E uma outra verdade universal, assim, é que a Espanha terá mais posse de bola que o adversário no jogo. Contra qualquer adversário. A Alemanha, ela se sente muito confortável jogando um futebol em que ela sufoca, em que ela fica em cima do adversário, ela marca alto, ela empurra o adversário para o campo dele, que foi, inclusive... que ocorreu por uma hora hoje, mais ou menos. Que aconteceu por uma hora hoje. Mas a Alemanha, ela mostra muitos problemas na parte defensiva. Então, a Alemanha contra uma Espanha, que é um time que vai ficar com a bola e não vai deixar a Alemanha sufocar, a Alemanha vai ter muita dificuldade de conseguir impor esse sufoco à Espanha, porque a Espanha pega a bola no pé. Então deu ruim pra Alemanha, né? Porque se o Japão teve dificuldade com a posse de bola e com a Espanha vai ter dificuldade sem a posse de bola? Mas contra o Japão ela esteve bem com a posse de bola. Pecou muito na ela finalização. Pecou na finalização. No final, verdade. Agora, se a Alemanha perde da Espanha,
de fato, Assim, aí é uma outra tem que torcer situação. pra Costa Rica ganhar do Japão. É, a Costa e daí, Rica tem de vencer o Japão, E a Costa Rica, assim, é claramente um time mais fraco que os outros. Pensando em resultado, não adianta nada você criar, ter posse de bola, volume de jogo e não conseguir fazer o O gol. resultado foi péssimo, ainda mais em um grupo que você tem ali uma disputa com a Espanha, que é uma seleção que, apesar de não ter o peso, talvez, do elenco que a Alemanha tem, jogadores, né, mais conhecidos, né, dentro do futebol internacional, é uma seleção que funciona melhor como time. Coletivamente mostrou isso na Euro, né? Bateu em semifinal da Euro e está mostrando isso no jogo, né, de agora lá contra a Costa Rica. O único erro que eu acho que hoje o Hans Flick teve, que ele tirou o melhor jogador em campo, na minha opinião, que era o Musiala. O Musiala era um cara que estava jogando muito na partida e está jogando muito com a camisa do Bayern de Munique, estava dando uma dinâmica ali na criação, ele tirou. Acho que foi uma estratégia errada dele, foi punido, o Japão consegue uma vitória que acho que dá para sonhar com uma classificação. Não, dá muito. O Japão dá um passo muito importante para avançar. Se o Japão ganhar da Costa Rica, por exemplo, é muito difícil a combinação não resultar em classificação. E tem um ponto que o Zinho tocou, que às vezes o torcedor brasileiro, que é muito soberbo quando é Copa do Mundo, o Brasil, quando foi enfrentar o Japão e ganhou, tinha muita gente tirando o mérito do Brasil. Mas também contra o Japão. Não, a seleção japonesa é uma seleção... Essa é a Copa do Mundo. A Tunísia. O Brasil goleou a Tunísia agora deu um trabalhão pra Dinamarca. Um jogo muito bom na Tunísia. A Copa do Mundo. Galera, gostei muito dessa derrota da seleção da Alemanha. Agora manda o jornalista lá da Alemanha falar mal agora do Neymar, né? Os caras estavam criticando o Neymar só por causa que ele colocou uma estrelinha lá. Pô, coisa que não faz sentido nenhum, o cara faz o que quiser, entendeu? É uma sacanagem isso, os caras ficar querendo criticar, entendeu? Estão querendo atrapalhar, né, a preparação da seleção brasileira, galera. E pra mim, essa derrota aí foi ótima, excelente para a seleção da Alemanha e que saia na fase de grupos, né? Nós brasileiros, todo mundo tem aquele rancor ainda da seleção da Alemanha depois daquele 7-1, né? E o Japão, né? O Japão hoje fazendo história mais uma vez em Copa do Mundo, vencendo de virada a seleção da Alemanha. A Alemanha só fez um golzinho de pênalti e não conseguiu mais nada. Agora a Alemanha na próxima rodada pode ser desclassificada para a seleção da Espanha. A Espanha que está vencendo a seleção do Costa Rica por 5-0, uma goleada também avassaladora, dos maiores goleadas aí da Copa do Mundo, né? O maior número de gols foi da seleção da Inglaterra, que fez 6-2 no Irã, mas em saldo de gols a Espanha está na frente, 5 gols aí, né? 5-0 na seleção da Costa Rica. A seleção da Espanha esse ano apostou na garotada e tá vindo muito forte para a disputa do título da Copa do Mundo do Catar. Coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acharam da derrota da seleção da Alemanha, né? Se vocês estão comemorando também a derrota da Alemanha e como que vai ser agora o Brasil amanhã contra a seleção da Sérvia. Todos os torcedores muito ansiosos para saber como que vai jogar a seleção brasileira nesse jogo de estreia.